Vamos lá então, galera. Hoje nós temos um desafio aqui. Ô, Manu, tudo bem? Sejam bem-vindos, galera. Continuando aqui com a nossa biologia. Hoje nós temos um assunto que é bastante importante e um pouquinho complexo, por isso é um desafio. Quero ver quem é que vai entender, né? Semana passada a gente falava de DNA, de RNA. Hoje a gente continua, claro, porque a gente não terminou, porque se a gente tivesse terminado, a gente não falava mais sobre isso, né? O que estaria muito errado, mas como a gente não terminou, a gente vai continuar. Sim. O Fernando. É para avacalhar mesmo, galera. Então, olha só, semana passada a gente falava sobre DNA, e daí hoje o convite. Como é que era o convite hoje da aula? Senhor, não deu tempo de ler. Ah, Pera. Maria, Ah, por que É que as porque a células célula morrem? tem que morrer. por que que a Aí. célula tem que morrer? Que é o ciclo da vida. Nossa, isso foi profundo, Maria. Isso foi lindo, cara. Filosofias de Foi... Barco Maria. Nossa, Yes. como é que filosofia do quê? Desculpa. Filosofias de Barco a Maria. Muito bem. Se o Thiago tivesse aqui agora, ele ia desandar a falar agora, né? Vamos lá, galera. É o ciclo da vida? Muito bem, é o ciclo da vida, é isso mesmo. Mas por que que isso é importante para nós? Tiago, professor. Mas pode ser você também, Tiago. Você quer refletir sobre a fala da Maria? Tiago? Melhor não. Eu sabia que você ia responder isso, já te conheço, né? Galera, vamos lá. Por que que é importante a célula, num dado período, morrer? Todo mundo junto assim, eu não consegui entender. Agora só um, vai. Professor, eu acho que. Porque a célula se multiplica, né? Multiplica. Então, se ela não morrer nunca, a gente vai virar gigante, tipo, a gente vai ficar. Porque daí ela tem que morrer, porque daí outras células vão, né, se renovando toda hora. E daí, se a gente não. Se ela não morre, aí vai ficar gigante, tipo, células humanas, né? Hum, A gente ia crescer interessante. e nunca ia parar de crescer. Interessante essa colocação. Faz sentido? Oi, Maria, tudo bem? Faz sentido. Eu não vou dar resposta nenhuma. Vou encher vocês de interrogação. Não fiquem bravos, porque também não vai adiantar que nós estamos distantes. Tudo bem, Maria? Vamos lá então, galera. Vamos começar aí. Eu quero que vocês pensem nisso, porque a nossa aula hoje tem conexão com morte celular, tem conexão com multiplicação, igual a Maria falou, né? Então vamos fazer uma conexão aí com essa questão de crescimento. Vou dar mais uma dica. Com a troca, porque vocês estão ficando velho também, né? Sim, estão ficando velhos, sim. Não adianta ficar olhando para o lado e nem fingindo que não é com vocês. Eu sou bem mais velho, mas vocês estão ficando velho também. Não queria dizer nada, não, tá? Vamos lá. Chega de palhaçada e Senhor, vamos. não Oi! é, não é velhice, é experiência, cara. É experiência, muito bem. Junto com a experiência vem o envelhecimento. Não tem jeito, galera, não tem jeito. Então, olha só, vamos recapitular umas coisinhas e a gente começa a andar novamente aqui, apresentando para vocês. Correto? Sim ou não? Sim, Vamos lá. senhor. Sim. Sim. Beleza, galera. Olha só. Quando a gente fala novamente aqui em DNA, se a minha caneta funcionar e parar até o final desse processo todo, eu acho que eu vou parar de passar vergonha. Ou não. Olha aí, beleza. Quando a gente fala em DNA e daí isso aqui, eu já coloquei esse bonequinho cheio de bolinhas ali. Por quê? Porque eu quero que você consiga associar o DNA a você. Ou seja, você é o DNA. E o DNA é você.
Nossa, agora nós estamos muito filosófico hoje, hein, galera? Tá lindo isso. Olha só. Quando a gente fala em DNA, você deve lembrar lá. O DNA é formado pelo quê? Duas fitas. E estas duas fitas são formadas por os nucleotídeos, que é um fósforo ligado a uma pentose ligada a uma base nitrogenada. Só recapitulando com vocês, certo? Então, vamos ter o fósforo, a pentose. Que pentose que é essa, galera? Cri, cri. Odeio quando o inseto vem para a aula. Vamos lá? Que pentose é essa daqui? Ou melhor, o que é uma pentose? Pentose é um açúcar. O final ose indica que é um açúcar. Então, é um açúcar com 5 carbonos. Por isso, pente. Olha lá, 3 seria tri. 4 carbonos seria tetra. 5 carbonos, pente. Então, esse açúcar com 5 carbonos é uma pentose. Como a gente está falando de DNA, então essa pentose é uma desoxirribose. Muito bem. E daí depois nós temos as bases nitrogenadas. Quem são as bases nitrogenadas, galera? Eu devo lembrar, ficar mais fácil, né? São as letrinhas, lembra? As letrinhas. Beleza. Esse é o nosso DNA. Então, o DNA é formado por duas fitas, que as fitas são formadas por nucleotídeos. Nucleotídeos. Então, se eu falar assim para você, por favor, galera, falem comigo, ó. A fita é o quê? Uma fita, ó. O que é poli? Mais que uma, vários. Várias, isso. Polinucleotídica. O que é isso? Vários Vários núcleos. núcleos, Vários nucleotídeos. tídeos. Isso. Então, a fita ela é formada por uma cadeia polinucleotídica. Ok? Muito bem. Por que o DNA é importante? Ó a galinha. Botou o ovo lá, galera. Tadinha. Por que o DNA é importante? Porque ele que vai. Faz a gente ser a gente. Isso. Então, É. nele estão as características. Muito bem. Nos pedacinhos que nós chamamos de Genes. Tudo isso que a gente está fazendo nesse primeiro slide é uma recapitulação, tá, galera? Aí agora, eu venho e falo para você, cara, quantas células você acha que vocês têm? Muitas. Nossa, eu acho que é meio difícil, impossível de contar. Vocês acham que é Milhões de centenas, células. milhares ou milhões? Milhões. Milhões. Ótimo, milhões. Aí eu vou recapitular com vocês. Essas nossas características estão no DNA, beleza. E elas são divididas em pedacinhos. Vocês lembram o nome dos pedacinhos? Vou ajudar. Cromossomos. Cromossomos. Muito bem. Cromossomos. Olha o nome, gente. Cromossomos. Como somos. É ele que vai determinar como você é. Por quê? Porque ele é formado por DNA. Vocês lembram quantos cromossomos nós temos? 28. Eu não me lembro. Mais. Quantos cromossomos a espécie humana tem? Ou seja, o Homo sapiens tem? É 46. Muito bem, 46. Aí, ó, presta atenção nessa pergunta. Lembra que hoje é um desafio, tá? Presta atenção. Nós temos 46 cromossomos. Vocês falaram que nós temos milhões de células. Ok?
Todas as nossas células têm 46 cromossomos? Não. Eu acho que não. Vocês acham que as células são diferentes? Por exemplo, vamos lá, vou reformular a pergunta de outra forma. Se eu pegar a célula que está no seu cérebro, por exemplo, um neurônio, e pegar a célula do seu dedinho do pé, da sua perna. Eu acho que não, porque nesses 46 tem o que define se você vai ser homem ou mulher, tem tipo, características que englobam você por inteiro. Então não tem como, tipo, o que tá no mindinho do pé tem essas características, eu acho. Tá, vamos lá. Eu não vou responder vocês, eu vou fazer vocês pensarem. Vocês já ouviram falar que o DNA é utilizado para ajudar a elucidar um crime, certo? Ou não? Já. Já? Eu posso pegar o material genético e saber de quem que é? Sim, porque todos vão ter 46 cromossomos. Opa, olha lá. Mas eu posso pegar o material genético e saber se foi o João que cometeu um crime? Sim, pode ser, tipo, Posso? pode ser do olho, Beleza. pode ser da testa, do dedo. Posso É, pegar o um fio de sangue. cabelo? Pô, isso Sim. aí me lembra a impressão digital também. É, Também, ótimo. Tá, eu posso pegar um fio de cabelo na cena do crime? sim. Se for o João é fácil, né? Porque o cabelo vai ser vermelho, só tem ele. É. Foi ele. Mas, Alguém professor, pode ter pintado. mas e se mais pessoa passou por lá? Exatamente. Então eu posso achar o seu DNA numa cena do crime? Posso. Pode ser por cabelo? Pode. Pode. Pode ser pela unha? Se eu achar um pedaço? Pode. Pode. Pode ser por um pedacinho de pele? Sim. Pode. Pode ser pelo sangue? Pode. 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 Então, o que significa? Que todos têm Ah, 46 cromossomos. Ah, é verdade. Agora que eu parei pra pensar, tipo, se você pega um cabelo, dá de saber se é de homem ou de mulher, né? Uhum. Ah, então, na verdade, eu falei errado. Ótimo, na gente. Olha aí, ó. Eu não dei resposta para você. Eu só fiz indagações e perguntas para vocês. E vocês chegaram na resposta. Ou seja, todas as nossas células têm o material genético completo? Sim. Todas as nossas células têm 46 cromossomos lá dentro do núcleo? Sim. Uhum. Calma aí. Agora a gente dá uma peneiradinha. Vamos diminuir o tamanho da malha da peneira. Quase todas as células têm todo o nosso material genético. Essa é a resposta correta. Agora, vamos lá. Quais células nossas não têm os 46 cromossomos? Eu já afirmei que tem. Existem duas exceções. Uma na mulher e uma no homem. Quem são as células que não têm 46 cromossomos em você? Não faço ideia. Não faço ideia? Então nós vamos Olha, seguir. Pode falar. pode ser. Será que é o RNA ou não? Não, o RNA é Não tem outro nada a ver. material genético, Troquei, né? troquei. Mas, ó, vocês, enquanto eu estou explicando, vocês podem pesquisar aí, galera. Tem que usar para isso também a nossa internet. Eu não vou falar, daqui a pouco a gente fala sobre isso aí. Olha só, quando a gente fala de Não é o DNA, espermatozoide e o óvulo? muito bem, monstrinha, com carinho, tá? É isso mesmo. Olha só, quem são as células que não têm todo o material genético? O espermatozoide, que é o gameta masculino, e o óvulo, que é o gameta feminino. Aí, claro, eu não poderia deixar de fazer esta pergunta. Por quê? Por daí, tipo, acho que na mulher tem 23 e do homem Isso. também, daí vai se juntar e daí vai formar um ser Ô, humano. professor, mas aí, Boa, tipo, Maria. se as células, por exemplo, do óvulo tivesse 46, a mulher poderia gerar um filho sozinha. Poderia gerar um filho sozinha? Poderia. Poderia, tá? Isso não acontece, mas poderia. Só que esse filho seria o quê? Não sei. Assunto de duas Uma aulas mulher. atrás. Uma mulher. Seria uma mulher, igual ou diferente a mãe?
Um clone. Isso, bem seria um falou. clone? Isso, muito bem, gente. Seria um clone. Por que seria um clone? As Porque só teria pessoas. Porque só informação. teria os genes da Cárcere mulher. de cadela. Isso, porque o DNA seria Nossa, agora travou tudo. o mesmo, galera. Isso aí, galera. Olha, eu fico muito feliz quando a gente consegue andar aí com vocês raciocinando. É isso aí, galera. Não precisa ter medo de errar. Aqui é o momento. Aqui é o momento da gente discutir, alinhar os pensamentos e vamos embora, galera. Isso aí. Beleza. Professor, as pessoas não sabem, mas essa é a próxima etapa da evolução humana aí, hein, galera? Ó, se cuidem, ó. Pode ser mesmo, Cuidem suas galera. costas aí. Você falou de... daqui a um tempo. É, pode ser mesmo. Vocês sabiam que tem espécies que conseguem fazer isso? A galinha? Não sei. Agora é com Não. vocês A pesquisarem. galinha não. Galinha não, Eu acho que uma espécie de peixe consegue fazer, professor. Ó, Eu não sei. vou falar Uma o vez seguinte. eu vi que, tipo, a galinha conseguia botar ovo sozinha. Enfim. Não, ovo com pintinho, não. Se ela Olha. botar. Daí não sai o pintinho, Ela- mas tipo, ela exatamente. consegue. Muito bom, Ovo com galera. pintinho tem que ser ralado. Muito legal, muito legal. Vocês estão evoluindo no pensamento sozinhos. Eu só dei o start. É isso aí, galera. Tem como fazer isso? Eu já vou dizer para vocês que tem, tá? São casos raríssimos e vocês pesquisem depois e amanhã vocês trazem para mim. Tá Tá. bom? Fica aí mais um desafio para vocês. Agora, olha só para fechar o pensamento. Então, nós temos dois tipos de célula na espécie humana e nos animais de modo geral que não apresentam todos os cromossomos, tá? Que são os gametas, o masculino e o feminino, o espermatozoide e o óvulo. Por que que isso é necessário? Vamos lá. Porque depois eu tenho que juntar eles, certo? Então eu tenho que ter metade do material genético em cada célula que você recebeu, que na verdade você foi construído desse jeito. Então o teu pai mandou uma sementinha, a mamãe mandou outra sementinha, as duas sementinhas se juntaram e saiu você, um monstrinho, certo? Então, olha só, se isso não acontecesse, cada vez que tivesse uma reprodução, eu teria o aumento dos cromossomos. E isso iria fazer você ser uma nova espécie, claro, se acontecesse. Tá? Porque normalmente, quando eu tenho erros de número de cromossomos, dependendo do que cromossomo acaba abortando. Tá? Não vai para frente, ou seja, não desenvolve um novo ser. Agora, olha só, vocês falaram o seguinte, que nós temos células sendo formadas o tempo todo, sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Nós temos células sendo trocadas constantemente. Nesse momento, nesse exato momento, você está tendo morte celular, calma, e você está tendo novas células formadas. Nesse exato momento. Principalmente, sabe em qual tecido isso está acontecendo e que tipo de célula sua está acontecendo isso? Principalmente no tecido epitelial. Muito bem, isso aí. Principalmente no tecido epitelial. É uma célula mais simples e que precisa ser trocada constantemente porque ela morre, vamos dizer assim, dentro do ambiente, né, de tudo que ela sofre, ela morre facilmente. Ela tem ação de desidratação, ela tem ação de substâncias que estão no meio, ela tem ação da radiação solar, então ela acaba morrendo. Então, exatamente por isso eu tenho que ter uma multiplicação, presta atenção, uma multiplicação celular muito efetiva. E isso está acontecendo nesse momento. Por isso é importante você tomar banho. Eu acho que o Luiz Gustavo ia falar alguma coisa, porque ele mandou um professor ali no chat. Pode, ó, o chat eu não consigo ver aqui, mas eu já aprendi umas novas técnicas, a partir de amanhã eu vou estar com 2 telas, tá? Mas conta pra mim alguém o que é que o Luiz falou. Pode falar aí, galera. Não, ele não falou nada, ele só te chamou. Luiz, Fala, Luiz. Não, professor, pode seguir a aula. Posso seguir? Mas, cara, o mais legal é vocês participarem. Então, bora falar, tá? Vamos lá. Agora, olha só. Como vocês falaram para mim, e eu também falei, que nós temos multiplicação celular constantemente, porque eu também tenho morte celular, e vocês também falaram por causa do crescimento, a gente já vai anotar tudo isso, fica tranquilo. Não se apure. Nós temos que ter isso daqui, ó. Presta atenção nessa primeira palavra, eu vou trocar a cor aqui para ficar marcado, ó.
essa primeira palavra aqui, ó. Duplicação. Tá? Então, eu tenho duplicação, ou também chamado de replicação, significa a mesma coisa. E você só tem que pensar, isso é muito fácil, galera. Você só tem que pensar assim, o que que é duplicar? O que é duplicar, galera? É É isso mesmo, pode falar. duplicar. É tipo, Fazer nossa, uma. eu não consigo achar uma palavra. É tipo mais uma célula igual a outra. Isso, duplicar é fazer uma cópia, é É uma xerocar. cópia, isso. Isso, se eu tenho uma caneta igual a essa, eu fazer mais uma dessa. Isso é replicar ou duplicar. Muito bem. Se eu falo para você que nossa ideia hoje, agora, é verificar o processo de replicação ou duplicação do material genético, o que é que eu vou fazer? Vamos, monstros. Pera, o que? Repete a pergunta, fazendo um favor, professor. Se nosso objetivo aqui agora é duplicar o material genético ou replicar o DNA, o que que eu vou fazer agora? Eu vou Fazer uma fazer cópia. uma cópia. Muito bem. Eu vou fazer uma cópia. Agora vamos lá. Olha só. Quando a gente fala em material genético, a gente tem que recapitular. O que que é essa imagem? Essa imagem aqui é um cromossomo. Do que é formado o cromossomo, galera? DNA. Muito bem. O que que eu estou tentando mostrar? O meu cromossomo, o que que ele é? Ele é o DNA, olha, presta atenção lá na imagem, ó. Ele é o DNA tudo enroladinho, ó. Todo enroladinho. Ok? Lembra lá a história do novelo de lã? Que eu contei semana passada para vocês? O novelo de lã. Um novelinho de lã. Ah, que a mãe, a avó, a tia, sei lá, quem está fazendo tricô, crochê, sei lá. Muito bem. O que que acontece? Eu pego e puxo um fiozinho. E eu vou esticando o fiozinho. Aqui eu estou mostrando a mesma coisa para você. Só que o novelo de lã é o cromossomo, que está lá dentro do núcleo da célula. E eu estou esticando ele aqui, ó. Estou esticando ele aqui nesse desenho. E vou conseguindo ver ele maior e ver o que tem no meio dele. Que a gente já fez isso desde a semana passada. Ok? Então, o que é o cromossomo? É simplesmente o DNA condensado, espiralizado, compactado. É isso. Beleza? Vamos lá. Então, quando eu começo a esticar ele, eu começo a perceber que ele é formado por duas fitas. A gente já viu isso. É uma estrutura chamada de dupla hélice. Dupla hélice. Watson e Cricket que descobriram isso e mostraram isso para nós. Muito bem, quando eu estico mais um pouquinho e eu aumento ele, consigo fazer essa leitura, o que é que eu vou ver lá no meio? As famosas letrinhas. Opa! As famosas letrinhas que a gente vem falando já. Quem são as famosas letrinhas? Presta atenção, tigrada. Olha aqui, ó. São as bases nitrogenadas. Por que que essas bases nitrogenadas? Que letrinhas, professor? Essas daqui, ó, cara, ó. A, T, G, C. Beleza? As bases nitrogenadas estão ali. E por que que elas são importantes? O que elas vão determinar? As características? Muito bem. As bases nitrogenadas vão determinar as características. Como? O que eu produzo a partir destas bases? Lembram? Vou cantar. Posso cantar? Lembra a musiquinha do Danoninho?
Depende de qual. Aquela, Não. me dá danoninho. E daí tem lipídios, tem protídeos. Quem são os protídeos? Não me deixe triste nem sozinho aqui. Quem são os protídeos? Vou chorar. Não vai adiantar, né? Tá, tudo bem. Não vou chorar. Olha só, essas características são determinadas pela produção de... Ah, proteína. Eu ia chutar por causa do proteína, mas aí eu fiquei, acho que não. Monstrinhos, não esqueçam mais. Protídeos e proteínas são a mesma coisa, tá? São proteínas. Então, o que faz o meu material genético se expressar, ou seja, você ter uma característica, são as letrinhas que determinam a receita para uma proteína, coisa que a gente já viu semana passada. Ok? Por enquanto tá tudo bem? Tá. Bom, agora vocês peguem e olhem esse desenho aqui que eu estou marcando para vocês aqui, ó. Olhem aqui, ó. Entre essas letras aqui, ó. Entre essas letras aqui, o que você está percebendo? Existe uma lógica entre as fitas. Consegue perceber uma lógica entre as fitas? Vou colocar o reloginho lá para vocês pensarem. Dá uma aflição esse reloginho. A ideia é essa mesmo. Não dá para deixar vocês muito confortáveis. Vamos lá. Eles têm cargas opostas de um lado, sim. Você pode ver que, tipo, tem 2A, embaixo tem 2T. Tem 2G, embaixo tem 2C. Toda vez que tem um A, embaixo tem um T. Muito bem. Isso aí, galera. Ó, vamos lá. Para quem não percebeu, ela quis dizer o seguinte. Se eu tenho um A aqui, o que eu tenho na outra fita? Um T. Um T. Se eu tenho um G, o que eu tenho na outra fita? C. Um C. Se eu tenho um T, o que eu tenho do outro lado? Um A. Um A. Se eu tenho um C, o que eu tenho do outro lado? Um G. Essa é a lógica que eu queria que vocês percebessem através do desenho. Olha só o que acontece. Quando eu falo em DNA, tá? Não se aplica isso a RNA, tá? Vamos com calma. Quando eu falo em DNA, a gente fala que as fitas são complementares. Ou seja, eu conheço uma fita e eu tenho condições de construir a outra fita. Correto? Se eu sei uma fita, eu construo a outra. Então, olha só. E eu vou ter esta regrinha aqui, ó. A sempre com T, C sempre com G. E o contrário também é verdadeiro. A com T, T com A. C com G, G com C. Então, se eu sei uma fita, eu sei a outra fita. Correto? Essa é uma regrinha estabelecida, claro, foi descoberto isto, né? Não foi estabelecido pelo ser humano, nós descobrimos que é desta forma. E sempre eu vou ter uma ligação, porque essas fitas estão grudadas, galera. Olha lá, ó. Entre A e T, eu tenho duas ligações químicas. Olha o professor Vitor aparecendo na nossa aula. E C e G, eu vou ter 3 ligações químicas. Não sei se vocês já aprenderam essa ligação. Essa ligação é uma ponte de hidrogênio. Certo? Então, eu sempre vou ter 2 pontes de hidrogênio ou 3 pontes de hidrogênio, dependendo que base nitrogenada que eu estou trabalhando. Então, me ajudem lá. Entre A e T vão estar ligados por 2. Me ajudem. 2, 3, 2, 3, 3,
3, Duas. 2. Já entenderam, né? 3. Uhum. Muito bem, galera. Agora, pergunta que não quer calar e não vai calar. Por que que isso é importante? Por que que essa ligação entre as fitas é importante? Porque elas são as características, eu acho que se tiver um defeito nelas, vai ter um defeito na gente. Isso, exatamente. Ali estão as suas características. Você conseguiu entender que essas letrinhas bestas aqui, que a gente acha que não são nada, são você? Ou seja, se eu chegar aqui, presta atenção, se eu chegar aqui que tem um C, e no lugar desse C eu colocar um G, vai mudar? Sim. Vai Vai. mudar. Ah, por enquanto você pensa assim, vai mudar. Pode ou não, tá? Mas vai mudar. É, Vai pode mudar mudar uma uma coisa característica pequena, sua? né? Isso, é uma mudança pequena. Como é que é o nome dessa mudança? Isso se chama mutação. Mutação. Então, Mutação, exatamente. Eu devo evitar essas mutações ou eu posso deixar acontecer? Tem que evitar. evitar. Eu devo evitar, muito bem. Então, se eu tiver duas fitas grudadas, se elas estão grudadas, fica mais fácil ou mais difícil para eu alterar isto? Mais difícil? Mais difícil. Por isso é importante que as fitas estejam grudadas, protegendo as suas características. Por isso a ponte de hidrogênio entre uma fita e outra, ela é bastante importante. Bastante importante. Eu vou proteger o seu material genético. Aí olha só, pensa só. Agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui, ó. Pensa que esse meu fio do fone são uma fita e a outra fita. Vocês conseguem ver? Sim? Sim. Isso, uma fita e outra fita, tá? Agora elas estão grudadinhas, ok? Estão coladinhas ali pelas pontes de hidrogênio. Aí eu venho e faço isso aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou torcendo? Sim. Sim. Beleza. Se ficar torcido assim, eu consigo separar as fitas facilmente? Não. Não. Significa que isso vai deixar o meu DNA mais ou menos protegido? Mais. Mais protegido. Por isso, vocês façam o caminho contrário do nosso desenho que a gente veio. Isso aqui, ó, que eu estou desenhando agora. Elas estavam grudadas, elas foram novelando, 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 enrolando, 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 até ficar muito enrolado. Para quê? Para proteger as suas características. Ok? Sim ou não? Sim. Yes. Entendemos DNA, sabemos do que é feito, sabemos o que as letrinhas, por que as letrinhas são importantes, e já sabemos o que a gente chama de complementariedade. Ou seja, se eu tenho A de um lado, eu vou ter T do outro, se eu tenho C, eu vou ter G do outro. Muito bem. Sabemos também que ali estão nossas características e que essas letras são a receita das nossas características que vão ser expressas em... Ó o danoninho. Danoninho. Proteínas. Proteínas ou protídeos. Muito bem. Professor, mas Oi. na verdade, o que são essas letrinhas? Porque eu sei que a gente não tem dentro do nosso DNA letrinha. É tipo um Temos. elemento? Os elementos. Cara, É, olha, eu não consigo ver vocês, mas quem perguntou isso para mim? Quem que é, por favor? A Manuela. A Manuela. Manuela, não se desespere, mas eu vou discordar de você. Dentro do nosso DNA, nós temos essas letrinhas. Mas Mas, como? Tipo, letrinha. Não vai ter letrinha, tipo, um Azinho ali dentro do DNA. Não é possível. Não é assim não. que funciona. Tá, beleza, entendi o que você quis dizer. Tá. O A, o T, o C já são representações. Peraí, só um pouquinho, tá? São representações. Vou usar aqui, mas não, o título do nosso slide não significa isso que eu estou explicando. Então, olha só. Quando a gente fala em DNA,
ele é formado por um nucleotídeo, correto? E o nucleotídeo é isso aqui, ó. Um fósforo, uma pentose Ah, e a base nitrogenada. e a base nitrogenada. Ótimo. E a base nitrogenada, ok? Essa base nitrogenada, ela pode ser uma adenina, mas foi ótima pergunta. Pode ser uma timina, pode ser uma citosina, ou pode ser uma guanina, ok? Daí vem as letrinhas. Até aqui tudo bem, né, gente? O A, o T, o C e o G. Beleza? Ah, entendi. Agora faz sentido. Era só tipo. Cara, olha só, a gente está terminando a aula, amanhã eu mostro isso de novo para vocês. Mas, ó, para a gente finalizar, eu quero ver vocês. Espera aí, deixa eu fechar aqui. Eu preciso muito que vocês entendam isso que eu estou falando. Vocês estão entendendo o quanto é importante vocês perguntarem?